Gênesis 49, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. E o seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo.
São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos diante da tua presença santa, ó Senhor, nosso Deus. Nesse momento pedimos a bênção do Senhor para a pregação. Fala, ó Deus, aos nossos corações pela tua palavra. Ó Deus, nos dá a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Nos dá a ouvir a boa nova do teu evangelho. Abençoa o teu povo, ó Deus, com as bênçãos do pacto. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade influenciada pelo ideal de igualdade, um ideal em que é proposto que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, isso é promovido em nossa sociedade. Porém, essa ideia não se verifica na prática. Nós nascemos em contextos diferentes, famílias diferentes, locais, especialmente há uma influência também dos pais, herdamos não apenas o sangue, mas também as ações dos nossos pais têm influência sobre as nossas vidas. Então há fatores terrenos que influenciam o nosso ponto de partida aqui. Outro fator, e um fator bíblico, escriturístico, é a ação da graça soberana do Senhor. O Senhor, então, tem os seus eleitos, o Senhor distribui o seu favor de modo especial a certos indivíduos, e há uma soberania de Deus quanto a estas coisas. Deus distribui como lhe apraz. E é o que vemos aqui nesse capítulo 49, vemos, claro, em toda a Bíblia. Nós vemos então aqui o Senhor distribuindo sua bênção às 12 tribos, e vemos também que cada um dos patriarcas, a vida, as suas ações, isso, claro, é debaixo da providência de Deus, também irá influenciar os seus descendentes, assim como Jacó é um tipo de Israel, lutou com Deus, e o povo de Deus, Israel, vive também essa experiência. Também, então, cada chefe de tribo ilustra como serão os seus descendentes, também como será o desenrolar da história do povo de Deus. E, claro, também a ação da graça de Deus, que veremos aqui em todos estes, especialmente há uma bênção especial, por exemplo, sobre Judá, sobre José. Então, há uma bênção específica, particular, sobre determinados indivíduos e povos, nações também, podemos dizer assim. Aqui são indivíduos que irão se desdobrar em tribos, em nações. Nesse texto, irmãos, então, nós temos as bênçãos de Jacó no seu leito de morte. No final do capítulo, vimos, Jacó irá então ser reunido aos seus pais. Então, são bênçãos no leito de morte sobre as tribos de Israel. E esta bênção, então, ela é profética, o Espírito de Deus inspirou os patriarcas, aqui no caso Jacó, e então perceba que essas palavras são ditas por inspiração divina. E é por isso, então, que o que está aqui, de fato, prevê o futuro de Israel e destas tribos. E nos apresenta um modo como cada tribo irá participar da bênção.
Há predições mais longas para algumas das tribos, outras predições mais curtas, mas perceba de fato que há um espírito profético nestas palavras, de fato são palavras inspiradas pelo Senhor. Essa profecia, irmãos, então, é uma bênção profética. Há uma profecia, a linguagem é poética aqui da bênção, há prosa na introdução e no final, mas nas bênçãos aí há uma linguagem poética. E, de fato, Israel, que recebeu Gênesis, esse texto a princípio, está no Egito. A igreja, então, que recebeu este texto inicialmente, estava num contexto conturbado no Egito e era necessário esperança em momentos de incerteza. E aqui então nós temos promessas de Deus. Deus fala profeticamente sobre o futuro e então Israel, pela palavra de Deus, pode ter a plena convicção, lá no Egito, em meio à escravidão, Israel poderia saber, Deus vai cumprir suas promessas. O Senhor é fiel. O Senhor vai abençoar o seu povo. E Israel seria abençoado, então, desta maneira. Nós já observamos que Jacó abençoou o Faraó anteriormente, Efraim e Manassés de modo separado, agora os 12. Então, nós temos aqui as 12 tribos, bênçãos individuais que apontam para o seu futuro. Temos também aqui no meio algo que poderia ser chamado uma antibênção, no caso de Rúben, Simeão e Levi. Mas, de fato, irmãos, tudo aqui é o que Deus determinou para Israel. Na estrutura do texto, nós temos aí, no verso 1, em prosa, a introdução do texto, no verso 1. No verso 28, temos também a conclusão resumida. No verso 2, o convite para ouvir a bênção. Do verso 3 a 15, veremos a bênção sobre os filhos de Lia. No verso 16 a 21, temos os quatro filhos das servas no centro. No verso 22 a 27, temos aí os 2 filhos de Raquel. No verso 18, há uma oração. Em meio à bênção, Jacó, ele faz uma oração, espera no Senhor, a salvação do Senhor. E em todo, irmãos, toda esta bênção, este capítulo, há um destaque para Judá, apontando para Cristo. Dos 25 versos, então, 5 pertencem a Judá. Também 5 versos são direcionados para José, que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, nós temos aqui o nome e os atos de cada filho, atos que pressagiam o destino de cada tribo, como um oráculo. E Jacó, então, em sua despedida, abençoa os seus filhos como um profeta, como um mediador da bênção para os seus descendentes. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema a bênção pactual e o futuro de Israel. A bênção pactual e o futuro de Israel. Em primeiro lugar, irmãos, o nosso texto, do verso 3 a 15, temos aí o futuro dos filhos de Lia. Lia foi mãe de 6 filhos, 6 tribos de Israel. Temos Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. E então Moisés aí registra a bênção de Jacó, e temos aí no verso 3 e 4, Rúben, o primogênito. De fato, por ser primogênito, Rúben possuía naturalmente direito a uma porção dupla, a bênção da primogenitura. E liderança, ele é descrito como as primícias. Há uma metáfora agrícola, então. As primícias, então, significa, numa produção agrícola, o produto mais seleto. Então, Rúben é as primícias, a força da juventude de Jacó. Porém, Rúben, irmãos, ele se comportou de modo turbulento, orgulhoso, incontrolável, instável. Verso 4 está aí, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então, Rúben perde a liderança, a posição natural de primogênito, a liderança
do primogênito e, claro, também perde a primogenitura. E, de fato, a falta de controle, o pecado de Rúben lhe fez perder a primazia. Em Gênesis 35, 22, está registrado que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai, e Israel o soube. Lembra, houve um silêncio da parte de Israel, ele o soube, não vemos nenhuma reação de Israel naquele contexto, mas aqui agora, nesse momento da bênção, vemos então que não é dada liderança ou primogenitura para Rúben. Talvez ali tentou adiantar algum privilégio, deitando-se com a mulher do seu pai. Não sabemos exatamente o motivo desta ação. Ela é descrita aqui como um ato impetuoso, de fato, um ato temerário, um ato que revela instabilidade da parte de Rúben e que acabou por corromper a cama de seu pai. Foi, então, um pecado contra o seu pai, contra a lei, que, então, sabemos, a lei de Deus preserva o casamento, a família. Não adulterarás, de fato, é uma lei que visa a santidade, a glória de Deus e a proteção desta instituição, deste relacionamento que o Senhor estabeleceu, a família. Claro que Rúben não deixou de ser filho, é filho, será abençoado, ele é louvado por suas características, então, as primícias do vigor de Israel, é excelente em altivez, há, então, virtudes naturais, ele é louvado por isso, mas Rúben não vai sobressair sobre os seus irmãos, não haverá nada especial em seu legado espiritual. No futuro de Israel, nenhum profeta ou juiz ou rei de destaque irá proceder dessa tribo que perde a primazia por subir à cama de seu pai. Na sequência, irmãos, temos Simeão e Levi, verso 5 e verso 7. Simeão e Levi são colocados juntos, os irmãos lembram da cena de violência, a chacina cometida pelos dois. Então, Simeão e Levi partilham da mesma antibênção, do mesmo destino, que tem a ver com ser disperso ou espalhado em Israel. E, de fato, eles são irmãos, são confederados, o texto dá a entender isso, homens brutais que se juntaram em sua ira feroz e produziram um massacre. E Deus, no território de Israel, lá na Palestina, dispersou essas tribos. De fato, Simeão ficou ao sul e se perdeu ou se fundiu ali dentro do território de Judá, ao sul. E Levi, a tribo que se tornou, pela graça de Deus, a tribo sacerdotal, foi espalhado pelo território de Israel. Não houve um território unificado para Levi. Vemos também, irmãos, que a violência, a anarquia também não conduziram estes dois à liderança espiritual. Simeão e Levi não substitui Rúben na liderança espiritual. Vemos que para Deus guerra santa é diferença de vingança impetuosa. Haveriam guerras santas no futuro, Deus iria ordenar o povo ocupar a terra, mas vemos que Deus é justo e santo e Deus não tolerou a vingança impetuosa desses dois. E por isso, então, o seu destino, dos seus descendentes, da tribo, houve então essa dispersão. Deixando claro que Deus e Jacó também nada tem a ver com estes atos furiosos de ira, com essa violência. Então não tiveram a liderança ou a bênção da primogenitura. Por graça, o Senhor escolheu Levi para ser a tribo sacerdotal e, de fato, a sua distribuição em Israel foi algo que foi bênção para Israel, motivo de bênção pela providência de Deus. Do verso 8 a 12, irmãos, temos então aí, e com ênfase a Judá, temos então do verso 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. E então há uma descrição de Judá.
E então a bênção de Judá tem a ver com reinado, com domínio. A linguagem usada sobre domínio com relação aos seus irmãos. O leão, que é um animal que aponta, que é um tipo, aponta para a realeza. E no verso 10 é dito que o cetro não se arredará de Judá. Então a liderança foi concedida a Judá. Judá então será poderoso sobre os seus inimigos e, como temos visto, a porção dobrada do primogênito foi dada a José, mas a liderança, o cetro, então, é dado a Judá. Então veja que a graça de Deus, Deus então passa por alto os pecados de Judá, da sua juventude. Judá se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor e o Senhor lhe deu graça. Cristo vem da tribo de Judá, e então essa é a tribo real, é a tribo então que temos aí profeticamente dito: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Então, de Judá vem o Messias, o cetro, símbolo da realeza, o bastão do legislador. Então, é aqui dito profeticamente que a administração teocrática permaneceria com Judá. Seria a tribo de Judá que seria a tribo real, onde viriam os reis, dos quais viriam depois o Messias. Então, de fato, aqui temos Cristo. O texto aponta para Cristo quando diz que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Veja, irmãos, que há esse tema do governo, do domínio. Deus criou o homem no princípio para governar e dominar, ser o seu vice-regente, o primeiro Adão. Houve a queda no pecado e agora Deus, pelo seu pacto de graça revelado, Deus revela o seu plano de restaurar então esse domínio, esse governo, e Deus selecionou um povo, chamou Abraão, Isaque e Jacó, formou um povo, e dentre esse povo selecionou uma família, uma tribo, para então, por meio deste, enviar o segundo Adão, Jesus Cristo. E nós sabemos no Novo Testamento que o rei esperado, o Messias, o segundo Adão, é Jesus Cristo, filho de Davi, da tribo de Judá. Então, nós temos profeticamente isto anunciado aqui nesta bênção sobre Judá, e que revela graça. O Senhor não apenas perdoou Judá, mas lhe concedeu essa bênção de ser o antepassado do nosso Redentor. Irmãos, no verso 13 temos então Zebulon, e o texto nos diz que seria enriquecido pelo comércio marítimo, habitará na praia dos mares, servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Então, nós temos uma tribo perto da costa comercial, e de fato uma bênção nesse sentido. Sidom depois um nome mais moderno, refere-se a Tiro, mas é um povo do período antigo, daquele período da antiguidade. Temos então o verso 14 e 15, Issacar, que é descrito então também como uma tribo que desfrutaria de grande abundância e de luxo também. Verso 14 e verso 15. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa e baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Então, o oráculo prevê que Issacar teria conforto, luxo, abundância, e que Issacar, então, estaria disposto a negociar a sua liberdade pelas coisas materiais, como um asno, um jumento de ossos largos, apto ao trabalho, mas que preferiu uma vida fácil e que depois, então, será sujeito a trabalhos forçados, porque amou, então, esse descanso
e então depois se tornou servo, é descrito então como subserviente, como um servo. Em segundo lugar, irmãos, o nosso texto, nós temos na segunda parte o futuro dos filhos das servas, verso 16 a 21. Nós temos os filhos de Bila, que é serva de Raquel, que é Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. No nosso texto, no texto não está nessa exata ordem, há então uma mistura na sequência, mas veremos então, temos aí a descrição de Dan, do verso 16 a 18. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então há uma esperança para essa tribo, mesmo sendo uma tribo pequena, mas uma tribo que irá ajudar os seus companheiros tribais contra um inimigo mais forte, maior, como na ilustração de uma serpente, então, que virá por trás dos talões do cavalo. Então, mesmo uma tribo simples, vindo de uma serva, fará parte de Israel, terá bênção, ajudará os seus irmãos. E nós temos, então, a figura de uma cobra que ataca um cavalo, um animal mais poderoso. Dan, então, participará com as outras tribos e terá, então, essa força dada pelo Senhor. Mesmo sendo uma tribo pequena, uma minoria em Canaã. Temos também, irmãos, no verso 19, Gade. O texto diz: uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Então, Gade surpreenderia esses bandos saqueadores que viriam contra ele. Azer, verso 20, o oráculo prevê que será fértil, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais, ou seja, um território produtivo. Produzirá, então, aquilo que será base para iguarias reais, ou seja, fartura, comida abundante, e então comida de uma natureza que será comida de reis, entregue à realeza. O termo iguaria significa que é um produto de fato delicioso e prazeroso, não uma comida comum, mas uma comida que seria dedicada aos reis. Naftali, verso 21, descrito como um cervo solto, e que transmite a figura de rapidez, agilidade, especialmente em batalha. Na terceira parte, irmãos, nós temos aí, verso 22 a 27, o futuro dos filhos de Raquel. A partir do verso 22, temos então José e, na sequência, Benjamim. No final, do verso 28 a 33, a conclusão do capítulo. José, verso 22 a 26. Irmãos, nós acompanhamos todo o relato de José, como sofreu tanta amargura por parte dos seus irmãos e como o Senhor abençoou, mesmo sofrendo oposição e perseguição. E o Senhor então descreve José, a bênção sobre José. José é um ramo frutífero. Verso 23, os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele, mas o seu arco permanece firme, os seus braços são feitos ativos. O Senhor abençoa, então, José, que sofreu tanta perseguição. Eles apontam os arqueiros contra José. O José, a tribo, sofre a amargura dos seus inimigos, mas o Senhor o sustenta e José recebe bênçãos de fertilidade. Temos aí no verso 25, a bênção de teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, bênção dos céus, da profundeza, bênção dos seios e da madre. E então há uma distinção de José, de fato, uma bênção dobrada pela eleição também de Manassés e Efraim para serem tribos em Israel. E temos também, irmãos, Benjamim, verso 27, é descrito também como um lobo que despedaça, um animal não
tão poderoso quanto um leão, que é Judá, mas de fato um animal, apesar de não tão grande, mas um animal que é capaz de matar e comer presas muito maiores do que a si mesmo. E essa é a imagem então aqui, Benjamim é um lobo que despedaça e que reparte o despojo. Então ele caça algo maior do que si mesmo e reparte esse despojo. Essa é a previsão, então um oráculo sobre este filho de Jacó. Irmãos, então, diante de todo esse texto, todas essas bênçãos, como disse, são proféticas, se cumprem em Israel, apontam para Cristo também, especialmente em Judá. E nós vemos aqui, irmãos, o poder da palavra de Deus para abençoar. O destino de todos está nas mãos de Deus. A palavra de Deus confirma isso. E nós sabemos, é claro, que essa bênção é dada especialmente em Cristo, por meio do pacto da graça, por meio de Cristo Jesus. Mas nós sabemos então que o destino eterno de todos e a salvação pertencem ao Senhor. No verso 18, há uma oração em meio às bênçãos dadas aí. Jacó diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Israel olhava para frente, para Cristo que viria. Cristo, então, ele é o meio, é o mediador, aquele por meio do qual vem a bênção da aliança sobre a igreja, sobre Israel, sobre Sião. Então, Israel esperava a salvação do Senhor. Imagine, em meio a todo aquele conflito, tanto sofrimento que Jacó passou, Israel no Egito, debaixo da dura servidão, ao ouvir esse texto, as promessas de Deus, ouvia então que a esperança de Jacó, que passou por tanta aflição, é a salvação que vem do Senhor. Israel, a igreja, o povo de Deus também. Nós, irmãos, em meio à confusão dos tempos, você, crente, a sua esperança então deve estar apenas no Senhor. Já vimos aqui em todo o relato de Gênesis, aqui na história de Jacó, de Israel em geral, dos seus irmãos, não devemos esperar em posição ou força natural. Não é por conta aqui, no caso, isso é ilustrado, não é pelo direito de primogenitura. Não devemos confiar nas ideologias de igualdade e tudo que está aí, que essas ideologias e valores têm até algum lugar da perspectiva terrena, a sua importância nas relações terrenas debaixo do sol, mas nós temos revelação de Deus, nós temos a Escritura. Deus revela o destino das nações porque Deus é soberano. Deus decreta todas as coisas. Isso não anula a responsabilidade humana, mas Deus é soberano sobre o destino de todos. E, de fato, vemos aqui que o Senhor abençoou cada patriarca e também, o Senhor também, claro, sabemos, amaldiçoa quem Ele quer, claro, de modo justo e de modo fiel à sua lei, a quem Ele mesmo é, a quem Deus é no seu caráter. Então, o principal fator da bênção futura de Israel é a graça de Deus em Cristo. Israel espera no Senhor, essa é a base. É o fator principal, é por isso que Israel é abençoado. Então, nós temos esse quadro da nação de Israel aqui neste capítulo, representado de modo embrionário, o que seria Israel, e que, de fato, a salvação vem do Senhor em Cristo, pela tribo de Judá, e que Israel deve esperar no Senhor. Irmãos, é maravilhoso, é extraordinário, que em meio a todas essas previsões de futuro, de como seria a maneira como essas tribos se organizariam, em meio a tudo isso, Deus, o Senhor, anuncia o Evangelho. A salvação vem do Senhor, Cristo virá, o Rei virá, o Rei constituído, muitos séculos antes de Jesus nascer. Jesus, então, é dito, Jesus virá quando a Judá foi dito, o cetro não se arredará de Judá.
nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então isso está no decreto de Deus. Cristo é o Rei eterno, muito antes de vir nascido de mulher, nascido sob a lei, foi profetizada a sua vinda. Claro, para nós isso já é algo cumprido. Então o Senhor tem o seu Filho, que é o Rei constituído sobre o seu santo monte, Sião. Israel, no Antigo Testamento, o povo de Deus teve que esperar milênios para que Cristo viesse. Mas estavam certos, seguros, porque foi promessa de Deus. E agora, irmãos, nós temos no Evangelho, na Boa Nova revelada a nós, em Cristo Jesus, a plena certeza, Cristo já veio, já consumou na cruz do Calvário a sua obra, e nós agora, olhando para o futuro, podemos ter a plena certeza de todas as promessas da Escritura que ainda faltam se cumprir, especialmente a segunda vinda de Cristo, que virá para consumar todas as coisas, para estabelecer o seu reino eterno consumado, o novo céu e a nova terra restaurados e toda aquela condição maravilhosa e bendita em que não haverá mais dor, estaremos então plenamente confortados, glorificados com Cristo. Então, irmãos, igreja, nós temos a plena certeza, podemos dizer, como Jacó disse aqui no verso 18, a tua salvação espero, ó Senhor. Esse corpo desta morte será glorificado, será revestido de incorruptibilidade. Então não desanime, não se canse em meio às lutas dessa terra, aquilo que parece confuso na providência de Deus, saiba, o plano de Deus não falhará. Cristo já reina, nós sabemos, mas virá finalmente, cabalmente, para estabelecer o seu reino eterno. E esse destino do mundo e da igreja está nas mãos de Deus. Nós temos aqui a profecia sobre como foi para Israel. Nós, de fato, não temos no Novo Testamento algo similar exatamente, mas sabemos que Cristo voltará, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O nosso destino, então, está seguro em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, por meio do Senhor. Então não desanime, não ceda às pressões desse mundo, saiba então que o Senhor é soberano e que de fato também o princípio principal pelo qual o Senhor opera é graça, não é mérito ou obras. Sabemos então, irmãos, que o Senhor cumprirá todas as coisas. Irmãos, que o Senhor então nos abençoe e fortaleça a nossa fé e esperança no Evangelho. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento nos colocar em pé para a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, Senhor, Deus que tem governo, decreta todas as coisas e por isso anuncia o futuro antes destas coisas ocorrerem. Sabemos, ó Deus, que o Senhor haverá de cumprir todos os teus planos, já cumpriu as promessas da primeira vinda do Senhor e sabemos, ó Deus, que tudo será cumprido até a segunda vinda. Ó Deus, fortalece a tua igreja, aviva, ó Deus, a tua obra, pedimos, nos abençoa, ó Deus, dá-nos fortaleza, fortalecimento na fé, nos dá, ó Deus, estar seguros e firmes em meio às lutas destes dias maus, de que o Senhor é a nossa esperança. Abençoa, ó Deus, o teu reino em toda a terra, fortalece a tua causa. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.